Hello! Vamos começar nossa aula de hoje. E hoje nós vamos ver os verbos no Present Perfect. Nós vamos ver a primeira parte do estudo destes verbos. O Present Perfect é um tempo verbal que não existe em nosso idioma. Ele é traduzido de formas diferentes, em tempos diferentes. Por isso, ele requer bastante atenção. Nós vamos ver hoje a primeira parte do estudo destes verbos e depois, na próxima aula, vamos ver a parte 2. O Present Perfect, ou presente perfeito, é formado por have ou has, mais o particípio do verbo principal, e é usado nos seguintes casos. Primeiro, para expressar uma ação que começou no passado e ainda está acontecendo no presente. Por exemplo, he has worked there for many years. Ele trabalha lá há muitos anos. Quer dizer que esta ação começou no passado e continua acontecendo no presente. Então, não pode ser nem passado nem presente. É present perfect. Outra indicação. Para expressar uma ação que ocorreu no passado indeterminado. Por exemplo, she has lost her wallet. Ela perdeu sua carteira. She has lost her wallet. Então, aqui nós não sabemos quando a ação aconteceu. Aí nós não podemos usar simplesmente she lost. Nós temos que usar o verbo no present perfect. She has lost her wallet. E a última indicação é para expressar uma ação que acabou de acontecer. Neste caso, vai sempre aparecer a palavra just. Por exemplo, they have just arrived. Eles acabaram de chegar. They have just arrived. Na forma afirmativa, nós usamos o have ou has, abreviado ou não, mais o particípio do verbo principal. Por exemplo, they have lived here since 2010. Eles moram aqui desde 2010. Então, aqui nós podemos tanto usar a forma longa, they have, como a forma abreviada, they've. Isso acontece também quando nós temos o verbo has. A forma abreviada é só apóstrofo S. Na forma interrogativa, nós escrevemos have ou has antes do sujeito. Por exemplo, have they lived here since 2010? Eles moram aqui desde 2010. Have they lived here since 2010? Na forma negativa, nós escrevemos not depois de have ou has. E isso pode ser abreviado como have not, haven't, has not, hasn't. Tanto faz escrever a forma longa ou a forma abreviada. Por exemplo, they haven't lived here since 2010. Eles não moram aqui desde 2010. They haven't lived here since 2010. Remember, lembre-se, particípio. O particípio dos verbos regulares é formado da mesma forma do passado simples. Por exemplo, se o verbo é regular, sempre forma o passado e o particípio com ed. Então, por exemplo, work, worked, acrescenta ed. Live, lived. Neste caso, como o verbo termina em e, nós acrescentamos só d. Study, studied. Aos verbos que terminam em y precedido de consoante, nós tiramos o y e colocamos ied. Plan, planned. Se o verbo tiver uma sílaba e terminar em consoante, vogal consoante, nós dobramos a última consoante para acrescentar ed. O importante é você lembrar que todos os verbos regulares formam o passado e o particípio com ed. Os verbos irregulares formam o particípio de maneira, obviamente, irregular, diferente. Normalmente, eles aparecem na terceira coluna da lista dos verbos irregulares. Então, você vai precisar da lista dos verbos irregulares para fazer as atividades. Você pode encontrar a lista facilmente pela internet ou em qualquer livro de inglês que você tiver em casa a partir do 8º ano, vai ter a lista dos verbos irregulares. E também nos dicionários. Por exemplo, o verbo build. Passado built, particípio built. Verbo take,
passado took, particípio taken. Verbo go, passado went, particípio gone. Verbo read, passado read, particípio read. E aqui nós terminamos nossa aula de hoje. Study, learn, knowledge can open many doors. Estude, aprenda, o conhecimento pode abrir muitas portas. Knowledge is power, conhecimento é força, é poder. Smile and have a nice week. Sorri e tenha uma boa semana. Bye bye!